Bom, gente, a gente vai começar um novo módulo agora, então. Tá? E só que antes de começar, eu queria pedir a vocês que, em caso de alguma dúvida desse conteúdo, algum exercício que vocês queiram que eu faça, me mandem um e-mail, tá? Conversem comigo, mandem uma mensagem lá no e-mail que eu procuro fazer algum outro vídeo, mandar algum outro material complementar para vocês, para que não fiquem com dúvidas, tá ok? Então, falando de números decimais, tá? Os números decimais eles podem apresentar partes em décimos, centésimos ou em milésimos, tá? A gente vai ver essas três formas. Então, quanto aos décimos, né, gente? Vamos falar dos décimos aqui. A gente vai considerar uma figura como um inteiro e dividir ela em 10 pedaços iguais. Por exemplo, uma barra de chocolate. Vamos supor que essa barra de chocolate ela venha dividida em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes a gente vai chamar de um décimo. E ela vai ser representada por 0,1, ou seja, uma partezinha daquelas 10 partes que é a barra toda. Tá? Isso em número decimal, né? No caso aqui também a gente representou 1 sobre 10 como número fracionário, mas isso aqui a gente vai ver mais adiante, tá? Frações a gente vai ver mais adiante. Por enquanto a gente vai ficar nos números decimais. Então, um décimo, que é 0,1, é a representação de uma das partes de um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. Está aqui o nosso desenho, a nossa barra de chocolate, podemos dizer assim. Tá? Essa barra aqui ela foi dividida em 10 pedaços, 10 partes iguais, e essa parte que está riscada aqui é a parte que representa o nosso um décimo, ou seja, uma parte das 10 partes totais aqui que foi dividido a nossa barra de chocolate. Uma parte, então, é um décimo. Se eu marcasse duas partes, seriam 2 décimos, e aí a gente ia colocar aqui 0,2, porque seriam dois pedaços de uma parte que foi dividida em 10. Tá? Bom, gente, 5 décimos, então, né? A gente vai representar por 0,5. Tá? Parte decimal sempre depois da vírgula, sempre aqui à direita da vírgula. Elas representam 5 fatias dessa pizza que a gente tem aqui no desenho, que foi dividida também em 10 partes iguais. Então, 5 partes dessa pizza representam 0,5 décimos. Tá? Então, 5 décimos, né, ou 0,5, é a metade de 1. Metade de 1 inteiro, né? Que a pizza toda é uma pizza inteira. A metade dela, metade da pizza, vamos supor essa parte verde aqui, tá? Ela tem 5 pedaços, ela tem 0,5, não chega a dar uma pizza. Tem meia pizza, então 0,5. Tá? 25 décimos, então. Bom, 25 décimos são 10 mais 5 décimos, né? 10 décimos mais 10 décimos mais 5 décimos deu o nosso 25 décimos. E por isso, 25 décimos são 2 inteiros e 5 décimos. E a representação é 2,5. Porque uma pizza inteira tem 10 pedaços, então a cada 10 pedaços eu digo que é uma pizza inteira, é um inteiro. Então, se a gente tem 25 décimos, 10 décimos está aqui representando uma pizza, outros 10 décimos está aqui representando outra pizza, então eu já tenho duas pizzas, e os outros 5 décimos aqui representam a metade da pizza. Então eu tenho duas pizzas e meia, ou seja, eu tenho 2,5, né, 2 inteiros e 5 décimos, ou 25 décimos, como queiram. Tá? Então assim, ó, a parte inteira, sempre que somou 10, né, aí vem um inteiro para cá. Como somou 20, então vem dois inteiros para cá, para o lado esquerdo da vírgula. E para o lado direito, os 5 décimos que sobraram, que não chegou a dar um inteiro, não chegou a 10 décimos. Aí a gente tem aqui a operação, né, a divisão dos 25 décimos, né, que é 25 sobre 10, que a gente faz a divisão, 25 dividido por 10 vai dar 2 e vai nos sobrar 5. Então, a parte inteira aqui, que é o resultado da divisão, a parte inteira, e o resto da divisão, ele vai ser os nossos décimos. Bom, o inteiro, né, ele é representado pelo número escrito antes, né, à esquerda da vírgula, então, como eu já falei, e a parte decimal que fica à direita da vírgula. Tá? Chamamos então de casas decimais. Então, o inteiro fica à esquerda da vírgula, a parte inteira à esquerda da vírgula.
e a parte decimal à direita da vírgula, que são as nossas casas decimais. Aqui a gente tem um exemplo, então, 8 décimos, né? Não chega a dar um inteiro. Para dar um inteiro teriam que ser 10 décimos, né? A gente está falando de décimos. Décimos, então, porque foi dividido em 10 partes. Então, 0,8. 8 décimos, 0,8. Não chegou a dar um inteiro aqui, então não tem 1, vai ser 0,8, que são os 8 décimos. No exemplo B, a gente tem 3 inteiros e 6 décimos. Então aqui a gente tem parte inteira e são 3. E além disso a gente tem 6 décimos. Então o que vai à direita da nossa vírgula vai ser os décimos, são os 6, e à esquerda da vírgula são a parte inteira, que são 3. 3,6. 3 inteiros e 6 décimos. No exemplo C, a gente tem 29 inteiros e 4 décimos. Então, se a parte inteira vai ficar à esquerda da vírgula, então a gente vai ficar com 29 inteiros, 4 décimos. Os décimos à direita da vírgula, os inteiros à esquerda da vírgula. Depois a gente tem 2 décimos. Bom, 2 décimos não chegou a dar um inteiro ainda, né? Para dar um inteiro, teriam que ser pelo menos 10 décimos. E a gente não tem 10, tem só 2 décimos, então 0,2. Nenhum inteiro e 2 décimos. Vamos falar então dos centésimos, né? Centésimos, bom, se a gente considerar uma figura inteira agora, então, e dividir ela em 100 partes iguais, cada parte vai ser chamada de um centésimo e vai ser representada por 0,01. Reparem que agora eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, né? Porque para dar um inteiro agora, a gente vai ter que conseguir somar 100 décimos, 100 centésimos, tá? Então, porque essa nossa figura foi dividida em 100 partes iguais. Então, o inteiro só vai existir aqui no momento que a gente conseguir 100 centésimos, no mínimo, né? Se for 200 centésimos, a gente vai ter 2 inteiros. Então, cada centésimo representado nessa forma. Então, vamos lá, um centésimo, a representação de uma das partes do inteiro, dividido por 100 partes iguais, como a gente já falou. Um exemplo aqui, 2 centésimos, então, 2 centésimos, não deu nenhum inteiro ainda. Para dar um inteiro, como a gente está falando de centésimos, né, centésimos, porque a gente dividiu por 100, para ter algum inteiro teriam que ser pelo menos 100 centésimos, aí a gente teria um inteiro. Como são só 2 centésimos, então 0,02. Tá? Não posso botar 0,2. Se eu botasse 0,2, aí seriam 2 décimos, né? E não, a gente está falando em centésimos. Centésimos tem duas casas aqui. Próximo exemplo, 30 centésimos. Bom, se a gente dividiu em 100 partes, então, se eu tenho 30, eu ainda não tenho um inteiro. Preciso de 100 partes para dar um inteiro. Então, vai ser 0 na parte inteira e a parte, então, dos centésimos, os 30. Agora sim, 30 centésimos, né? Porque é o que eu tenho, 30 centésimos. Se eu tiver, então, 325 centésimos, bom, agora a gente vai ter uma parte inteira aqui, né? Porque são 325. 300 passou de 100. Então, a gente vai ter pelo menos 3 inteiros aqui dos 300. E os outros 25 que vão ser os nossos centésimos. Então, 3 inteiros e 25 centésimos. Ou 325 centésimos. É a mesma coisa, tá? Aí a gente tem aqui a divisão também, 325 dividido por 100 agora, a gente está falando de centésimos, então são 100 partes. Aí isso aqui vai dar 3 inteiros, 3 a parte inteira, e o nosso resto, que vai sobrar, vai ser 25, e esses vão ser os nossos centésimos, tá ok? Bom, agora, então aqui a gente ainda tem como exemplo de inteiro dividido em centésimos, né, em 100 partes, a gente tem o metro, que é uma unidade que a gente usa bastante, né? Quando a gente vai trabalhar geometria, principalmente, a gente vai usar o metro. Essa unidade de medida foi dividida em 100 partes iguais também. E cada parte dela vai ser 1 centímetro. 100 centímetros vão nos dar 1 metro. Então aqui a gente tem um exemplo, 2,35 metros, né? 2 metros e 35 centímetros. Então, a parte centesimal aqui do centésimo são os centímetros e a parte inteira é o metro.
2,35 m. Um outro exemplo também de aplicação de aplicação centesimal, né, é o nosso dinheiro, a nossa moeda. O real ele é dividido em 100 centavos também. Então, 5 aqui no exemplo é a parte inteira e os 60 são os centavos. Então, 5 inteiros e 60 centésimos seriam, né? Mas como a gente está falando de dinheiro, são 5 reais e 60 centavos. Vamos para os milésimos agora, então, né? Bom, se a gente definiu, se a gente dividiu um inteiro em 10 partes iguais, a gente disse que a gente definiu décimos, né? Quando a gente definiu décimos, a gente dividiu o inteiro em 10 partes. Quando a gente dividiu em 100 partes, a gente estava definindo centésimos, tá? Então, para centésimos são 100 partes iguais. Agora, para definir então os milésimos, a gente vai dividir esse inteiro em 1000 partes. Bom, décimos, né? Décimos, 10 partes. Centésimos, 100 partes. E milésimos, então 1000 partes, todas iguais, tá? Bom, um milésimo então é uma das partes do inteiro que foi dividido em 1000 partes iguais, como a gente já falou. Cada parte vai ser chamada de 1 milésimo e ela vai ser representada por 0,01. Agora tem 3 casas aqui, 3 casas à direita da vírgula, porque a gente está falando de milésimos, né? Então, para chegar a dar um inteiro, para a gente ter algum inteiro aqui, tem que ter pelo menos 1000 milésimos. Se não tiver 1000 milésimos, a gente não tem nenhum inteiro, a gente só vai ter números diferentes de zero aqui, nessa parte dos milésimos. Tá? Aí a gente tem um exemplo aqui, 2.354 milésimos. Eles vão ser representados por 2 inteiros, então, né? Porque são 2.000, passou do 1000, então a gente tem inteiro, porque a gente está falando de milésimo. E 354 centésimos, a parte milésimos, a parte dos milésimos aqui, 354. E ele é lido, então, 2 inteiros, 354 milésimos. No exemplo B, a gente tem aqui 13 milésimos. 13 milésimos não chegou a 1000, né? Então, se não chegou a 1000, vai ser 0 a parte inteira e a gente só vai ter o 0,13, 0,13. Agora tem um outro zero aqui porque são 13, né? E eu posso chegar até 999 aqui. Quando eu chegar no 1000, aí eu vou ter uma parte inteira. Então, se é milésimo, são 3 casas aqui. Então, 13 fica nesse formato, 0,13. 13 milésimos. 8 milésimos, então, mesma coisa. 8 milésimos, não chegou a 1000. Então, eu vou ter uma parte inteira aqui que vai ser 0, porque não chegou a 1000, então não tem parte inteira. E aí, então, agora 0,08, porque são só 8 milésimos. São 8 pedaços de 1000. Aqui 13 pedaços de 1000, aqui 8 pedaços de 1000. E agora a gente tem aqui o exemplo de 123 milésimos. Então 123 milésimos também não chegou a 1000, então não tem parte inteira. A gente só vai ter a parte dos milésimos. Então a parte inteira vai continuar sendo 0, não chegou a 1000. E aí são 123 milésimos, né? Então bem tranquilo de fazer aqui. Tá? Então, olhem bem, a gente só teve nesses exemplos aqui a parte inteira no 2.354 milésimos, porque passou de 1000, né? Então, passou de 1000, tem parte inteira. Os outros, nenhum deles passou de 1000, então a parte inteira aqui ficou 0. Tá? Essa é a representação dos milésimos. Bom, pessoal, para essa primeira parte, a gente vai até aqui. Tá? Aí tem alguns exercícios lá na apostila que eu já deixei no site. Tá? No site vocês têm todo o material de números decimais já completo, inclusive com as operações. Se já quiserem ir se adiantando, fazendo os exercícios, podem fazer, não tem problema. Tá? Ainda essa semana eu vou colocar outro vídeo aqui com a parte das operações dos números decimais. A parte de adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? E o nosso trabalho do módulo 3, então, ele vai ser referente aos números decimais. Tá? Então, mas façam os exercícios que tem lá, façam no caderno de vocês. Esses aí não precisam entregar, vocês vão ter que entregar só o trabalho que consta no final
da apostila, no final do módulo tem lá o trabalho já vai estar disponível, tá? E aí vocês vão estar lá, vai estar o prazo direitinho lá para vocês entregar. Então acompanhem o material no site da escola, tá? E qualquer dúvida me mandem um e-mail que eu vou estar sempre pronto para responder ele para vocês, tá, pessoal? Então é isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau.